questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Hoje é sexta-feira, dia de Sete Lagoas, Minas Gerais. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um problema que existe aqui na cidade, que é o problema de mobilização política. É muito difícil mobilizar as pessoas para os temas políticos. Aqui eu já dei diversos exemplos de dificuldade, de impeditivos que as pessoas têm para se mobilizar. Quer dizer, a dificuldade que as pessoas têm de ir até a ação ou atuação política, cultural, enfim, seja o que for. E por que eu estou chamando de impeditivo? Porque eu estou considerando aqui que a pessoa tem vontade de ir até a atividade, mas existem impeditivos, que dificultam ela de ir, de fato, até o evento. Então eu falei aqui sobre a falta de liberdade política que existe nessa cidade, principalmente em relação aos servidores públicos. Existe um medo muito grande das pessoas serem punidas ou boicotadas por conta do seu posicionamento ou ação política. Já falei sobre a falta de mobilidade urbana que existe nessa cidade. As pessoas têm muita dificuldade de inventarem moda e irem para um evento que foge da rotina dela. Falei também sobre a falta de conhecimento dos temas municipais. As pessoas não se interessam tanto pelos temas municipais porque acham que talvez discutir a cidade não seja tão interessante. Então existe uma falta de conhecimento a respeito dos temas e da política municipal aqui, o que não mobiliza, o que dificulta as pessoas de se mobilizarem para uma ação aqui no município. Eu também já falei sobre a falta de incentivo à participação popular. Por mais que as pessoas possam ter interesse de participar, elas não encontram espaços para isso. Então, até agora eu falei sobre a dificuldade que as pessoas têm de se mobilizar. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a dificuldade que as pessoas têm de mobilizar outras pessoas aqui na cidade. Mobilizar pessoas em Sete Lagoas não é fácil. Sete Lagoas é uma cidade que carece muito de lideranças e as lideranças que existem, elas têm dificuldade de mobilizar um grande número de pessoas para qualquer atividade política, tá? Eu mesma já tive dificuldade em um desses exemplos que eu vou trazer aqui para vocês. Então eu trouxe 5 dificuldades que normalmente as pessoas têm que dificultam essa capacidade de mobilização. E o primeiro deles é a falta de experiência, a falta de saber como mobilizar. Às vezes as pessoas acreditam que mobilizar é fazer um chamado na rede social para os seus colegas e esperar que as pessoas compareçam no evento. Isso não é mobilizar. A mobilização requer trabalho. É um trabalho que você precisa fazer para que as pessoas vão até o evento que você está organizando. Então você tem que chamar as pessoas presencialmente, você tem que fazer uma lista de presença, você tem que perguntar se a pessoa precisa de carona, você tem que verificar se é possível fazer uma carona coletiva. E quando o evento é organizado, por exemplo, uma manifestação é organizada por diversas frentes, instituições, partidos, precisa haver um número mínimo de que cada organização vai levar até esse evento, Se esse número mínimo não for atingido, não tem por que esse evento acontecer. Então já aconteceu aqui da gente fazer uma manifestação e teve organização, que nem levou gente. Como é que um evento acontece com 30 pessoas numa cidade com 250 mil habitantes? Eu não vejo como acontecer. Então, essa falta de experiência na organização de qualquer atividade política, e eu estou dando exemplo de manifestação, essa falta de experiência, essa falta de prática dificulta muito as pessoas de serem bem-sucedidas no ato, na atividade de mobilizar. A segunda dificuldade que as pessoas têm de mobilizar é a falta de coragem. Ou a falta de possibilidade. Lembra que a gente falou sobre a perseguição política? Muitas vezes as pessoas têm medo de se expor nas redes sociais, de falar o que elas pensam, de se comprometer com alguma causa. Então elas, no máximo, vão até a atividade, mas elas não organizam realmente. Elas têm medo de fazer esse trabalho que eu falei no ponto anterior. Elas têm medo de se expor, elas têm medo de se vincular a qualquer atividade. Então as pessoas que têm medo de qualquer tipo de represália, normalmente elas não conseguem mobilizar, porque elas têm medo de serem associadas a qualquer tipo de causa. O terceiro ponto seria a falta de comprometimento mesmo, Às vezes é fogo de palha, às vezes a pessoa ela acha interessante se colocar como uma
liderança política, mas ela não dá conta de fazer o trabalho que isso significa. Então a pessoa acha o tema interessante, acha a luta interessante, começa a organizar essa luta, mas depois recua porque não tem comprometimento realmente com a causa. Essa falta de comprometimento é a maior dificuldade que as pessoas e que as instituições têm de fazer um trabalho de mobilização, de mobilizar pessoas. O quarto ponto de dificuldade para mobilizar é quando a pessoa enfrenta inveja, boicote, descredibilidade. A pessoa pode ter a melhor das intenções e quando ela toma um espaço, ela se assume como liderança e ela organiza um evento, a probabilidade dessa pessoa ser boicotada pelos próprios colegas de tema, enfim, de bandeira, é grande. Afinal, ela está tomando a frente, ela está tomando espaço. Então, a pessoa, quando ela tem a iniciativa de mobilizar, ela pode enfrentar boicote, inveja mesmo, enfim, as pessoas não querem compartilhar o espaço de liderança. E aí essa pessoa sofre uma certa descredibilidade, né? Quem essa pessoa pensa que ela tá chegando aqui agora, por que ela acha que ela pode mobilizar sobre determinado tema, ela não faz essa discussão há não sei quantos anos na cidade, né? Isso acontece. E o quinto ponto de dificuldade é uma responsabilidade realmente única e exclusiva da pessoa, é quando ela tem uma certa arrogância política que ela acredita que só o fato dela convocar já é o suficiente para a massa segui-la. Ou seja, é uma arrogância de acreditar que não precisa realmente trabalhar para mobilizar as pessoas, para que as pessoas vão até o ato, estou dando exemplo de ato aqui, mas pode ser qualquer coisa, tá? Vão até esse ato, essa atividade política. Eu acho que são diversos motivos que fazem as pessoas terem dificuldade de mobilizar aqui em Sete Lagoas, além desses 5, né? A falta de experiência, a falta de coragem, a falta de comprometimento, o boicote que essa pessoa pode enfrentar, a arrogância que essa pessoa pode, né, ter. Tudo isso são fatores que dificultam a capacidade de uma pessoa de mobilizar outras pessoas. Mas existem outros. Às vezes a pessoa não consegue fazer um evento de forma atrativa, às vezes a pessoa tenta trazer uma temática que não é interessante para a população de modo geral, ela acredita que aquela temática ou que aquela bandeira seja interessante, mas de fato não é. Ela não faz o diálogo com a sociedade civil a respeito daquele tema, então ela tira isso da cabeça e acha que isso vai mobilizar as pessoas, né? Isso não é uma demanda que vem das bases, vamos dizer assim, é uma demanda que vem dela, tá? E aí ela não consegue mobilizar por conta disso, porque as pessoas não estão interessadas nessa demanda. Ela não fez esse trabalho de base, ela não conversou com as pessoas anteriormente para que as pessoas se interessassem por esse tema ou por essa bandeira. Eu estou gravando. Sabe o que é mais louco? É que esse barulho foi do meu secador, porque eu tava sem luz aqui e o secador simplesmente ligou. E eu achando que era o vizinho, reclamando com o vizinho. Onde é que eu tava? Mobilizar não é uma atividade fácil, mobilizar é um trabalho que precisa de dedicação, que precisa de consistência. E quando não existe uma cultura de atividade política na cidade, essa dedicação, essa consistência, essa própria experiência, ela fica prejudicada. É difícil se mobilizar em Sete Lagoas e é difícil mobilizar pessoas. Existem diversas dificuldades. Eu acredito que, inclusive, o fogo amigo é a maior delas, essa falta de apoio entre as pessoas que estão, inclusive, comprometidas com a própria causa. E aí as pessoas que conseguem mobilizar muitas pessoas normalmente fazem uma trajetória mais pessoal, mais individual, ou estão associadas às instituições que não têm pessoas com grandes pretensões políticas, então não existe esse boicote, né? O trabalho coletivo, ele é muito mais fácil de acontecer. Então não se culpe se você não foi num evento político de um colega seu que colocou o convite nos stories do Instagram sobre um tema que você nem estava tão interessado assim. Faz parte, né? Às vezes não é a sua dificuldade de se mobilizar, mas a dificuldade do seu colega de te mobilizar.
Me diz aí no comentário se você já teve dificuldade de mobilizar as pessoas aqui em Sete Lagoas, se você conhece pessoas que têm dificuldade de mobilizar pessoas aqui em Sete Lagoas. Me diz o que você achou dessa discussão. Saiba que esse canal é um canal pequeno, que se você não se inscrever agora, pode ser que você nunca mais me veja na sua vida. Então deixa a sua inscrição para você garantir essa possibilidade de me ver de novo. Se você não gostar do conteúdo, qualquer coisa, depois você vai embora. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para quem precisa principalmente aprender a mobilizar. Se inscreve no canal, um beijo para vocês, tchau!